Esses dias eu falei para Deus que eu queria ser grata pelas coisas que eu não conseguia ver. E ele me respondeu. Esse vídeo eu quero compartilhar com vocês o que ele me respondeu. Eu fui orar e Deus começou a ministrar no meu coração sobre a gratidão. E Deus ele me trouxe que somos gratos pelas coisas que a gente teme perder, que a gente tem medo de perder. Geralmente, a gente não agradece por ter Deus todos os dias. Mas normalmente as pessoas cristãs e até as pessoas que não são cristãs agradecem por ter a comida todo dia. Porque a comida, além da gente conseguir ver, é algo que a gente se preocupa em não ter. Então a gente fica super preocupado quando a gente vai comer, que a gente tem que fazer almoço, que a gente tem que fazer janta, que a gente tem que ir no mercado, se a gente tem dinheiro para comprar comida. Uma das coisas que a gente mais fica preocupado é a comida. Porém, nós não agradecemos todos os dias por a gente ter a Deus, por Ele ter nos salvado em Cristo Jesus na cruz. Porque a gente já sabe que a cruz está ali. A gente já sabe que a cruz, ela traz a nossa salvação. A gente já sabe que o nosso Deus é vivo, que ele existe eternamente, que ele está conosco. Então, a gente se acostuma e a gente não agradece todos os dias, como a gente agradece, por exemplo, pela comida, porque a gente se acostuma com as coisas que a gente já tem. Se você é uma pessoa perfeita, que você tem braços, pernas, normalmente você não vai agradecer todo dia por isso, porque é tão automático, é tão simples para você, que você não vê motivos para agradecer. Porém, Deus me mostrou que a gente não deve acostumar com as coisas que a gente já tem. Nós devemos ser tão gratos pelas coisas que a gente vê, tanto quanto a gente deve ser grato pelas coisas que a gente não vê. Porque tudo aquilo pelo que você é grato, isso demonstra que você prioriza isso. Quantas vezes que eu mesma já me preocupei que eu tenho que fazer almoço e, na verdade, não me preocupei que eu tenho que fazer a minha oração. Não que eu não fiz a minha oração, mas eu falo da nossa preocupação. Então, a nossa gratidão vai mostrar o que a gente prioriza, o que a gente se preocupa, o que a gente tem medo de perder. E a gratidão ela é tão importante porque ela mostra claramente se você é grato por Deus, se você é grato pela cruz, porque, sinceramente, mesmo que a gente não tivesse nada nesse mundo, ainda assim a gente teria tudo, porque a cruz é o que importa para nossa vida. Eu não digo que você não tem que agradecer pela comida todos os dias. Sim, nós temos que agradecer. Porém, nós temos que também agradecer pela cruz, por Deus estar conosco, pela tua presença, pelos nossos órgãos, pelos nossos membros. Nós só vamos parar de agradecer pelas coisas que a gente já se acostumou. Aí que mora o perigo. Nós não devemos parar de agradecer pelas coisas que a gente já tem, pelas coisas que sim nós vamos ter todos os dias. Porque não é a gratidão que segura as coisas. Não é que se você agradecer pela sua comida todos os dias você vai ter. Talvez você pode ter, mas o ponto não é a gratidão que segura todas as coisas, mas sim a misericórdia e a graça de Deus que te fornece isso todos os dias. Então, assim, mesmo que talvez você é muito grato pelo seu cabelo, a sua gratidão não é a garantia. A garantia é a graça e a misericórdia de Deus. A garantia é o Espírito Santo em nós que nos provê todas as coisas e nos dá a bênção tão grande de nos dar entendimento e discernimento para saber que vem dele e não de nós. Eu vou trazer aqui um exemplo bem prático. Quantas vezes que tem algum parente seu que você às vezes lembra dele, muito de vez em quando, e até ora por ele, mas nunca faz aquela oração bem fervorosa. Mas e quando você fica sabendo que aquele parente, que aquela pessoa que você conhece, ficou com uma doença? A nossa oração já muda. Por quê? Porque a gente se preocupa. Opa, o que que vai acontecer com aquela pessoa? Eu vou orar para que o Senhor cure ela, eu vou orar para que ela fique bem. Então,
traz um despertamento e a gente já começa a demonstrar uma gratidão na oração, agradecendo pela vida daquela pessoa. A gente pode fazer o nosso melhor todos os dias, de fazer uma oração melhor pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que nos amam. Normalmente, a gente só acende mais a nossa chama com o Senhor, com aquilo que a gente teme perder. Mas o fôlego de vida é o que nos traz a vida para que a gente possa respirar e conseguir ficar de pé para a gente viver. O fôlego de vida é o Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos apenas de Deus na nossa vida, mas muitas das vezes a gente se preocupa mais em fazer a nossa comida do que a gente ir orar, né? Porque a gente pensa, eu tenho que fazer a comida para mim comer, porque eu já tô com fome. Mas eu deixo a oração para lá, depois eu faço a oração, Deus está ali, Deus conhece meu coração, Deus sabe de todas as coisas. Isso são desculpas e justificativas. E aí Deus me mostrou o quanto a gratidão está ligada com a prioridade. Tudo aquilo que a gente prioriza, a gente agradece. Gratidão também está ligada com o temor. Tudo aquilo que você teme perder, você agradece. Então, quantos de nós tememos perder a Deus? Quantos de nós priorizamos o Senhor? Eu não sei sobre você, mas nós temos que melhorar no dia a dia e perceber o que a gente tem medo de perder, o que a gente está priorizando a não ser Deus. Se a gente soubesse verdadeiramente o quanto que a gente precisa de Deus, a gente buscaria Ele muito mais do que a gente busca. A gente agradeceria a Ele pela presença dEle, muito mais do que a gente agradece. A gente agradeceria pela cruz muito mais do que a gente agradece. E a gratidão pelas coisas que a gente não consegue ver é tão importante quanto a gratidão pelas coisas que a gente consegue ver. Na Bíblia está escrito que os corvos, eles não semeiam nem juntam, mas que o Senhor alimenta eles todos os dias. E normalmente a gente se apressa para fazer nossa comida, mas a gente não se apressa para fazer oração, a gente não se apressa para buscar a Deus, a gente não se apressa para estudar, mesmo a gente sabendo que o Senhor, Ele vai nos prover todos os dias. E sim, aí Deus, Ele vai nos prover. Só que a presença dEle deve ser a prioridade em nossa vida. E uma vez o meu pastor disse, se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, certamente Ele também não está no último lugar. Deus, Ele não compete com a nossa agenda. Ele não compete com as pessoas, ele não compete com ninguém. É nós que colocamos Deus no lugar que ele deve estar. Então, a minha oração é para que o Senhor nos ajude a identificarmos por tudo aquilo que a gente é grato, por tudo aquilo que a gente tem medo de perder. Deus, ele não vai nos abandonar, mas nós, diversas vezes, abandonamos ele. Isso porque mostra que a gente não é tão grato assim por ele na nossa vida quanto a gente devia ser, sendo que o que mais importa é a cruz, é a salvação que Jesus já nos trouxe. Como Simeão disse quando ele viu Jesus, os meus olhos viram a salvação. Basicamente, ele quis dizer que já basta, os meus olhos viram a salvação. E ele fala, Senhor, pode levar o teu servo agora em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Já basta isso em nossa vida. É claro, a gente tem algumas necessidades na vida, a gente quer a cura do Senhor para algumas enfermidades. E Deus, ele também sabe do que a gente precisa, mas nós devemos saber do que realmente a gente precisa, porque quando a gente manifestar a nossa gratidão, do tamanho que a gente manifesta a nossa preocupação, todas as coisas vão se encaixar, todas as coisas vão começar a fluir de certa maneira que a gente vai entender como a gente estava perdendo tempo com tanta preocupação, com tanta falta de prioridade com o Senhor. Então a nossa vida vai mudar drasticamente. Por quê? Porque vamos estar colocando as coisas certas nos lugares certos, o que vem primeiro, em primeiro lugar. Então por hoje é isso. Eu queria compartilhar com vocês o que o Senhor ministrou no meu coração sobre isso. Que nós possamos ser muitos mais gratos por Deus, pela cruz, todos os dias em nossa vida, por a gente ter um santo temor do Senhor, de não querer perder o Senhor, de não querer se tornar mornos nem frios, mas da gente querer ser grato cada vez mais a Deus
por Ele estar perto de nós, por Ele nos fazer perfeitos. E mesmo que temos alguma dificuldade em nossa vida, mesmo que temos alguma enfermidade em nossa vida, que também possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor permite em nossa vida. Eu oro para que o Senhor nos abençoe e nos ajude a termos mais gratidão, porque a gratidão ela é tão importante que leva a gente a priorizar o Senhor e temer a Ele. Amém?